No Produtor Quer Saber de hoje, vamos começar a acompanhar uma palestra do médico veterinário e professor da USP, José Palermo Neto, sobre resistência bacteriana aos antimicrobianos. O encontro, promovido pela CNA, reuniu especialistas e técnicos da Confederação que formaram um grupo de trabalho para debater este tema. Vamos conferir agora a primeira parte da palestra. Eu pensei num conteúdo que implicaria em falar um pouquinho sobre o uso de antimicrobianos, mecanismos de ação. Eu vou passar para o uso de antimicrobianos em animais de produção, comentar um pouquinho sobre o cenário que envolve este uso, as legislações relacionadas à resistência bacteriana, em especial a europeia e a dos Estados Unidos, o plano de ação global da FAO, da Organização Mundial de Saúde, da Organização de Epizootias, que é a Organização de Saúde Animal, sobre resistência, as ações do MAPA. Vou falar sobre o Códex Alimentários e a proposta de análise de risco para a resistência bacteriana e vou fazer umas considerações finais sobre este assunto. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o uso de antimicrobianos e a questão da resistência bacteriana. E vamos começar pela definição, né, da palavra antimicrobiano. Então, antimicrobianos, essa é a definição farmacológica certa, a definição do Códex. São substâncias químicas, ativos, como os senhores quiserem chamar, produzidas por micro-organismos ou sintetizadas em laboratório, que em baixas concentrações inibem, e quando inibem são chamados de bacteriostático, ou seja, eles inibem o crescimento, impedem o crescimento, a multiplicação de uma bactéria, ou em concentrações maiores eles são capazes de matar alguns micro-organismos. Alguns antimicrobianos têm uma atividade mais bacteriostática, outros mais bactericida nas doses terapêuticas em que são usados. É importante que a gente pense claramente na classificação e na palavra antimicrobiano. Há muita confusão que se faz e é preciso que se reflita um pouquinho sobre o que é que nós estamos falando. Quando nós falamos sobre antimicrobianos, existem dois grandes grupos de antimicrobianos: os inespecíficos e os específicos. Inespecíficos são aqueles, por exemplo, como os antissépticos e os desinfetantes, né, que são empregados, os antissépticos, sobre a mucosa, sobre a pele, na desinfecção cirúrgica, ou quando se machuca, ou quando se vai fazer um curativo, né? E os desinfetantes, que também são antimicrobianos, porque matam micro-organismos e que são empregados em superfícies, em objetos, são usados para desinfecção dos aviários, da teta das vacas antes de ordenha e coisas dessa natureza. E os específicos se dividem em dois grandes grupos, que são os quimioterápicos e os antibióticos. Antibióticos são aquelas substâncias que matam bactérias e que são produzidas por micro-organismos vivos. Por exemplo, cepas e linhagens de alguns actinomicetos, né? E os quimioterápicos têm o mesmo efeito de impedir o crescimento ou de matar bactérias, mas eles são obtidos por síntese laboratorial. Então, embora os efeitos dessas sejam absolutamente idênticos, eles impedem o crescimento ou matam bactérias, tem-se preferido o uso da palavra antimicrobiano para denominá-los, porque quando eu falo antibiótico, eu estou me referindo especificamente àquelas substâncias produzidas a partir de culturas de alguns micro-organismos, né? E eu deixo de lado quimioterápicos, como, por exemplo, quinolonas, fluoroquinolonas, sulfas, que, embora matem bactérias, farmacologicamente, eles são quimioterápicos.
Eles não são antibióticos porque não são obtidos de cepas de actinomicetos. Não é? Mas, claro que quando eu estou falando de antimicrobiano e resistência bacteriana, embora estes aqui também produzam, de alguma forma, resistência, nós estamos muito mais direcionados a discutir os efeitos dos chamados específicos, que são os quimioterápicos e os antibióticos. De maneiras que, se vocês quiserem trocar a palavra antimicrobiano para excluir estas substâncias, é bom que vocês, então, usem antibióticos, incluindo-se aqui os quimioterápicos. Porque, em linguagem do Códex, em linguagem da FAO, da Organização Mundial de Saúde, dos livros de farmacologia, antibiótico não é sinônimo de antimicrobiano. Antibiótico é um antimicrobiano, mas nem todo antimicrobiano é um antibiótico. Então, elas não são sinônimas e têm que ser usadas com um certo cuidado. Da mesma forma, entram aqui os anticoccidianos, que não têm absolutamente nada a ver com essa questão de resistência bacteriana, pelo menos do ponto de vista em que está sendo tratado em nível mundial. Porque muitos desses antimicrobianos, incluindo-se aqui os ionóforos, são antimicrobianos porque são obtidos ou por síntese laboratorial e muitos a partir de cepas de algumas linhagens de actinomicetos, não é? Mas eles atuam em protozoários, especificamente eles atuam na iméria e são usados, evidentemente, para prevenção e tratamento de coccidiose. A iméria é um protozoário, não é uma bactéria. Então, existem alguns antimicrobianos que têm esse efeito particular em protozoários. E eles deveriam ser, e são categorizados como um grupo à parte de ativos. São antimicrobianos, muitos são antibióticos, mas não se deve colocar dentro do mesmo rol. Não é? Alguns países estão tomando uma atitude extrema ao tratar dessa questão da resistência bacteriana. Os organismos ligados à produção animal, os SENASAs de alguns desses países, proibindo o uso de uma série de antimicrobianos, incluindo-se aqui os anticoccidianos, que não têm absolutamente nada com isto, a não ser o fato de que eles são antimicrobianos também. Eles têm alguns efeitos em bactérias, mas o efeito principal se faz sobre protozoários. Então, esta classe não é usada em medicina humana, né? E, mais importante aí, não é classificada como importante ou criticamente importante para a medicina humana, ou seja, os anticoccidianos não têm absolutamente nada a ver com essa questão que nós vamos, a não ser se você pensar na resistência de algumas formas de eiméria aos anticoccidianos. Mas aí nós estamos falando resistência de um protozoário aos anticoccidianos. Não estamos falando de bactérias que têm interesse em saúde pública humana. Então, essa separação é importante. Por isso que o Códex trata como antimicrobianos, mas nós estamos falando especificamente dos antibióticos e dos quimioterápicos, excluindo-se dessa definição os anticoccidianos. Esse conceito tem que ficar muito claro, porque absolutamente os ionóforos têm mecanismos de ação diferentes, que atuam nas eimérias e nos protozoários, que não têm essa capacidade de ação em bactérias, ou não induzem resistência em bactérias a ponto de ter importância humana. Esses países que estão tentando legislar sobre os antimicrobianos, sobre os antibióticos e os quimioterápicos, deviam, no meu entender, voltar um pouquinho aos livros de farmacologia e aos conceitos básicos para excluir da definição ou da proibição, ou, enfim, do regulamento que queiram criar, ativos que são extremamente importantes. Ninguém há de negar a importância dos anticoccidianos,
né, que são, inclusive, usados até na Europa, nesse momento, eles não estão proibidos, são registrados lá como aditivos também, né, e que não tem absolutamente nada a ver com essa problemática. Os antibióticos, portanto, excluindo-se aqui os anticoccidianos, que não têm esses mecanismos de ação, se nós imaginarmos isso aqui uma bactéria, né, recordando a vocês, eles podem interferir com a síntese proteica bacteriana. Então, eles impedem a síntese proteica por se ligarem em unidades do ribossomo da bactéria, 30S ou 50S, não importa. O fato de se ligar ao ribossomo e inibir a síntese proteica faz com que eles sejam bacteriostáticos. Eles impedem que a bactéria cresça e se multiplique. Eles podem inibir a síntese da parede celular. Inibindo a síntese da parede celular, a bactéria fica desprotegida, porque a parede a protege num ambiente em que há diferença osmótica entre o conteúdo citoplasmático da bactéria e o que está no organismo. Inibindo a síntese da parede celular, a bactéria não pode sobreviver e, portanto, esses antimicrobianos são bactericidas, como, por exemplo, penicilina, as cefalosporinas atuam por aqui. Podem inibir a síntese de folatos, e quem atua basicamente dessa maneira são as sulfas, também a trimetropina, inibindo a síntese de folatos. Sulfa e trimetropina sozinhas têm efeito bacteriostático. Mas quando juntas em associação, é uma associação sinérgica importante, eles passam a ter um efeito bactericida. Podem despolarizar a membrana, atuando no potencial da membrana, e aí também acabam sendo bactericidas, e podem inibir finalmente a síntese de DNA ou de RNA, ou podem inibir o espiralamento do DNA, como faz, por exemplo, as enrofloxacinas, ciprofloxacinas, né, deste grupo que acabam interferindo aqui. Este é um mecanismo resumido da ação dos antimicrobianos. Através, portanto, desses mecanismos, eles conseguem atuar nas bactérias, e nós vamos ver que as bactérias, como são espertas e querem sobreviver, elas acabaram gerando mecanismos para contornar a ação que nós estamos descrevendo aqui, e por isso elas acabam se tornando resistentes. Como se usam os antimicrobianos em produção animal? Este é um outro ponto importante. Porque antimicrobianos em veterinária são usados de maneira absolutamente diferente daquela em que são usados em medicina humana. Em medicina humana, quando alguém vai ao médico e vai ser tratado com um antimicrobiano, o médico dá para tratamento. Dificilmente um médico vai receitar antimicrobiano para uma atividade profilática ou para controle de uma enfermidade, a não ser em caso de uma epidemia. Em veterinária, ao contrário, os antimicrobianos têm 4 usos totalmente diferentes. E como esses usos não existem em medicina humana, dificilmente os médicos compreendem aquilo que os veterinários fazem. E os veterinários estão usando os antimicrobianos de maneira correta, da forma como eles existem para serem usados em veterinária. Você pode usar terapeuticamente. Terapeuticamente, você trata apenas os animais que estão doentes. Só os animais que estão doentes são tratados. Nesse caso, o uso terapêutico em veterinária se assemelha ao uso terapêutico humano. Mas, em medicina veterinária, eu coloquei aves ou suínos, mas vale para outras espécies animais, e vocês podem mudar aqui, não tem problema. Existe um uso chamado metafilático, que é absolutamente importante em medicina veterinária, porque você trata os animais que estão doentes
mas trata também todos aqueles que estão alojados com ele num mesmo espaço ou no mesmo alojamento. Porque nós sabemos em veterinária que, como os animais têm a mesma idade, o mesmo estado imunológico, se alimentam da mesma ração, comem ou bebem a mesma água, vivem no mesmo espaço, quando alguns ficam doentes, isso significa que 1 ou 2 dias depois, um grande número de animais estará doente e a mortalidade será muito grande. Então, em veterinária, você usa muito esse tratamento chamado metafilático, que não é compreendido pelos médicos e começam, então, a acusar os veterinários por induzir a resistência, por não saber o que nós fazemos. Nós tratamos de forma metafilática porque os animais têm o mesmo estado imunológico. E, portanto, se alguns estão doentes, todos ficariam doentes 2 ou 3 dias depois, seguramente. Em veterinária, há ainda um tratamento importante, chamado tratamento profilático, o que vem na bula de muitos produtos como: este medicamento é usado para controle de tal enfermidade. O que é tratamento profilático? Nenhum animal está doente, mas a sua experiência de veterinário de campo, a experiência que se tem em suinocultura, em avicultura, em bovinocultura de leite, informa para a gente que, em algumas condições, os animais podem ficar seriamente doentes. E, então, é conveniente que você faça um tratamento preventivo para que eles não fiquem doentes. Por exemplo, em suinocultura, quando você desmama os suínos, a imunidade passiva deles, que veio através do colostro da mãe, está lá embaixo, porque já passou um certo tempo, ele está sendo desmamado. E a imunidade ativa, a produção de anticorpos deles ainda não se fez de forma correta. Então, eles têm uma janela de baixa imunidade. E é muito comum que, logo após o desmame, apareçam diarreias violentas, que podem complicar com pneumonias, e há uma mortalidade elevada. Então, sabendo que isto acontece, é interessante administrar um antimicrobiano antes do desmame dos animais para proteger esses animais, para evitar que eles venham a apresentar um quadro e um processo infeccioso. Da mesma forma, quando se tira da creche e se coloca na terminação, ou quando vêm animais de locais diferentes e são colocados juntos numa terminação, há uma baixa de resistência. E é muito comum que apareçam pneumonias e, portanto, nessa fase, também há uma necessidade de uma medicação preventiva. E, finalmente, em veterinária, os antimicrobianos, ou alguns antibióticos, aqui no caso específico, são ainda usados como aditivos. Nenhum dos animais está doente e o uso é feito não para tratar uma infecção. O uso é feito porque nessa concentração, que geralmente é uma concentração pelo menos 10 a 20 vezes menor que a terapêutica, nessa concentração eles estabilizam a microbiota do trato gastrointestinal das aves e dos suínos, em especial. E, ao estabilizar a microbiota intestinal, eles evitam que algumas bactérias que ali existem e que são potencialmente patogênicas liberem algumas interleucinas ou citocinas que vão produzir uma lesão na mucosa intestinal, vão produzir um edema de mucosa. Esse edema de mucosa, essa pequena inflamação causada por essas citocinas, vai fazer com que a absorção dos nutrientes fornecidos pela alimentação seja dificultada e os animais crescem menos. Porque a absorção dos nutrientes, ainda que a ração seja balanceada, não se faz de forma correta.
Então, você usa o aditivo para fazer uma normalização da microbiota intestinal, para uma estabilização da microbiota intestinal. De qualquer forma, isso aqui é uma verdade, né? Está demonstrado. A FAO e a Organização Mundial de Saúde, a das epizootias, né, sempre disseram que o uso de antimicrobianos em animais de produção, ou em medicina humana, ou em agronomia, onde quer que eles sejam usados, este uso induz resistência bacteriana, e essa resistência bacteriana pode levar à ineficácia desse agente antimicrobiano contra patógenos esses que podem ter alguma relevância, tanto em medicina veterinária como medicina humana, e, portanto, isso é uma verdade. E o importante que eu percebi deste grupo que se reúne é que ninguém está negando esta possibilidade, que seria impossível de negar. Em todos os locais em que se usam antimicrobianos, existe indução de resistência bacteriana. Não estou querendo defender aqui a medicina veterinária, mas um dos locais onde mais resistência bacteriana existe são as unidades de tratamento intensivo, as UTIs de hospitais humanos, né? Nós todos temos acompanhado pelos jornais, às vezes, infecções sérias por bactérias resistentes em algumas unidades de tratamento intensivo de crianças ou de adultos.